Queridos amigos, queridas amigas, boa noite. É com muita alegria que nos encontramos aqui nessa casa co-irmã e que faz aniversário. Ela é quase da idade da nossa casa espírita. Nossa casa é um ano mais velha do que a casa de vocês. E trazemos esse abraço fraterno dos irmãos da nossa casa a essa casa, que é uma casa acolhedora, que é um ponto de luz, que é um espaço que faz tanta diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza tem toda uma história de realizações no bem e de salvar vidas, literalmente, e também salvar vidas do vazio existencial, da falta de objetivos, do não saber o que estamos fazendo aqui. Com certeza já direcionou muitas pessoas a realmente encontrar sentido e propósito na vida. E estar numa casa espírita é um privilégio. Com certeza hoje nós ganhamos o dia. Todos nós ganhamos esse dia de hoje. E todos os demais que já vivemos. Ganhamos porque abrimos os olhos, acordamos no corpo físico, tivemos a oportunidade de conviver, trocar, ler, refletir, e temos a oportunidade de estar aqui. E estar na casa espírita, estar na antessala do mundo de regeneração, porque é um espaço que já se prepara de uma forma mais profunda e intensa para esse momento que tanto esperamos, tendo em vista tudo que temos vivido no mundo, as dificuldades, as provações, a violência e tantas outras situações tão complicadas que fazem parte desse processo de transformação. Talvez para alguns possa parecer meio estranho ou até inacreditável, mas temos a certeza de que dias melhores estão por vir. E esses momentos conturbados fazem parte dessa construção desses dias melhores, desses dias felizes que todos nós estamos esperando. E a gente então fomos convidados pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul para publicar, escrever essa obra, que é inspirada num programa que começamos na nossa casa espírita lá em 2013, de aproximar os nossos estudantes, voluntários, da vivência do espiritismo, porque percebemos naquele momento que havia, não só na casa, mas isso é geral em todas as casas e também faz parte do ser humano, a gente ter um descolamento, vamos dizer assim, entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz acreditar e aquilo que a gente efetivamente vive, vivencia nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, da nossa vida, do cotidiano e também nos momentos desafiadores. Então a gente via que estávamos com bastante recursos já de conhecimento dos conteúdos espíritas, mas muitas vezes no momento da prova, daquela situação desafiadora, a gente agia ainda de uma forma às vezes até incongruente com aquilo que a gente dizia e acreditava, né, e tinha estudado. Então a gente começou um projeto na Casa Espírita que demos o nome de Educando os Sentimentos. E educando os sentimentos porque é algo que vai acontecendo ao longo do tempo, através do nosso esforço, através dos tropeços, das quedas e dos recomeços que a gente vai fazendo. Então a gente começou toda semana no início dos grupos de estudos, todos eles, da nossa casa, trazer uma reflexão e um desafio para a semana. E aquelas vivências foram bem significativas, a gente viu uma adesão, um comprometimento. Isso foi acontecendo naquele ano,
No ano seguinte também, aí era o ano de aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começou a embasar essa pequena reflexão e os desafios no Evangelho segundo o Espiritismo, aí no outro ano no Novo Testamento. Depois a gente escolheu o livro Vida Feliz da Joana de Ângeles, o pequeno livro de mensagem, que é muito grande, né? Porque é uma paginazinha de mensagem, mas ela traz muitas coisas. Enfim, fomos fazendo essas vivências, tínhamos todo um material organizado, que era um guia de facilitador. E lá no final do ano de 2023, início de 2024, fomos convidados então a transformar esse material em um livro. Então a gente teve que reescrevê-lo, fazer uma introdução, e o livro saiu, a gente deu o nome, né? Porque é como um filho também, a gente vai construindo, vai gestando ele, tem que dar um nome, né? E escolhemos então, depois de muitas reflexões e achar que aquele nome não seria, aquele outro, como se escolhe, né, na espera de um bebê, se pensa num nome no outro, a gente cheguei então a essa definição, construindo dias felizes, porque à medida que nós vamos nos educando os nossos sentimentos, aprendendo a lidar com as situações, com certeza nós vamos vivendo melhor e vamos então tendo dias melhores. O livro, e a gente gosta de deixar bem claro, o autor, ele cede os direitos autorais à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e nós não angariamos nenhum recurso com a venda dos livros, tá? Então fiquem bem tranquilos, né? E todo mundo sabe que todas as atividades da Casa Espírita, elas são voluntárias, o presidente, o vice, o tesoureiro, ninguém ganha, né? Ao contrário das outras denominações religiosas que têm cargos que são remunerados, né? Tem às vezes toda uma hierarquia ali. No movimento espírita não, a gente é voluntário e normalmente a gente investe recursos para a reforma da casa, para manutenção, para pintura, para ter cadeiras confortáveis, enfim, né? A gente colabora por quê? Porque a gente acredita na proposta e no propósito do Espiritismo. Então o livro, né, saiu, ele ficou bem agradável, assim, no sentido de que o propósito dele era trazer reflexões e que fosse uma conversa com o leitor, com quem toma contato com ele. E algumas das coisas que nós vamos trazer na nossa reflexão hoje, né, vão falar sobre as reflexões do livro. Mas a gente gostaria de começar questionando e que cada um fizesse essa reflexão. O que é importante para mim? O que é essencial? O que eu estou buscando? Como estou direcionando a minha vida, os meus passos, as minhas escolhas? E nos recordamos de uma lenda, é uma história que talvez muitos já conheçam, porque ela circulou por aí, mas é uma história bem interessante, uma lenda e algo que fala também para o nosso psiquismo. No livro Tormentos da Obsessão, que é um livro espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que trouxe lá em 2001 reflexões sobre essa dissonância entre vivência e teoria da vivência dos espíritas, e trouxe a notícia de um hospital no mundo espiritual acolhendo espíritas em desequilíbrios por não terem dado esse testemunho de vivência do que o Espiritismo propõe. E por que eu estou contando isso? Porque numa das páginas da obra, Manuel Filomeno de Miranda, que foi espírita quando é encarnado, depois retorna ao mundo espiritual, continua espírita, estudando as questões da mediunidade, da obsessão, que são temas bem importantes de estudo e compreensão. Ele vai trazer então esse livro e vai estar observando
um momento terapêutico lá no mundo espiritual de uma mulher que estava em desequilíbrio. E a terapeuta nesse hospital Esperança vai contar essa lenda, essa história. E ela, então, nos deixemos levar por essa reflexão e que ela fale ao nosso psiquismo, ao nosso inconsciente e traga para nós essa reflexão. O que é importante? O que eu estou fazendo na minha vida? Então, a lenda, a história, e a terapeuta contava a essa mulher que ainda estava hebetada da consciência, em transtorno lá no mundo espiritual, mas em processo de acolhimento e de recuperação. Ela conta que, para que ela pudesse então fazer esse processo de despertamento, que vinha uma mulher caminhando por uma estrada com um bebê no colo. Era um local afastado da cidade, então ela vinha com aquele bebê, estava com seu avental, quando ela viu uma caverna, uma entrada de uma caverna. Ela passou e escutou uma voz: entra na caverna, lá você vai encontrar muitas joias, muitas riquezas, muitas coisas maravilhosas. Você vai estar ali por um tempo e você pode pegar o que você quiser, porque são coisas muito lindas. Mas não esqueça o principal. E ela entrou, né? Que convite que é irrecusável. Entrou e se encantou com tudo aquilo que tinha. Coisas maravilhosas, coisas que ela não tinha, porque era uma pessoa muito simples. Né? Então ela olha tudo aquilo, arcas com joias, pedras preciosas, enfim. Ela então se encanta e lembra, ó, você pode pegar tudo que você quiser, né? E você tem um tempo para isso. Então não dava para perder muito tempo. Ela então coloca o seu bebê num local seguro e dobra o avental, né? E começa a colocar todas aquelas riquezas que ela estava vendo. Então colocava muitas coisas ali e mexia e remexia nas arcas e achava outras. O avental foi ficando assim abarrotado daquelas coisas lindas. E ela escutou, ó, você tem um pouquinho mais de tempo, mas não esqueça o principal. E ela foi colocando mais coisas ali porque ela viu, ó, a ampulheta, né? Tá terminando a areinha, vai ter que sair. Ela então enche o seu avental, ela escutou, quando estava lá dentro, novamente a informação. Não esqueça o principal. E quando ela vê, caiu, né? Terminou o tempo e ela se viu fora da caverna. Cheia de coisas maravilhosas naquele avental. Mas quando ela está fora e ela se lembra que ela não podia mais voltar, ela tinha esquecido do bebê. Quem é mãe talvez possa entender. Quem é pai também. E quem já perdeu algo muito valioso também pode pensar o que é o fundamental na nossa vida. No livro, quando a terapeuta contou e terminou a história, aquela mulher em desequilíbrio teve um lampejo de lucidez e disse: e o bebê? A história despertou nela a reflexão, o que é importante, né? Para aquela mulher seria o bebê que ela deixou esquecida, distraída com as outras coisas. É uma história, é uma lenda que mexe conosco, por quê? Porque talvez a gente se coloque agora nessa reflexão. E o que somos nós, senão aquele que estava caminhando pela estrada no mundo espiritual e é convidado a entrar na caverna, que é a reencarnação. E a gente recebeu orientações, veio com coisas importantes já, porque nós já não é a primeira vez que nós estamos aqui, então a gente traz bagagem, traz já coisas que são significativas, fazemos um planejamento, temos um tempo, quando a gente reencarna, juntou espermatozoide e óvulo, se liga o espírito ali, começa a ampulheta a
soltar os grãozinhos de areia. Nós temos um tempo, cada um tem o seu, a gente não sabe quanto tempo é, mas a gente sabe que vai chegar um tempo que vamos ter que sair da caverna e nós recebemos a informação, a orientação. Não esqueça o principal, porque a gente tem um planejamento, tem propósito, a gente veio aqui com objetivos para nos enriquecermos. Só que a gente sabe também, fomos orientados antes de vir, que iríamos encontrar muitas coisas interessantes que poderiam nos distrair, nos desviar, e a gente recebeu, ó, não esqueça o principal, a informação. Porque depois que o tempo passar, você não vai poder voltar. Nessa encarnação a gente não vai poder voltar. Deus é misericórdia e amor e justiça. Vai nos permitir sempre novas reencarnações, mas essa é a que está em curso agora. A gente não vai poder recuperar o que já passou. Ficou escrito no nosso livro, nós vamos poder depois refazer, recompor, voltar com os débitos, méritos daquilo que a gente fez e estamos fazendo agora. Então, pensemos o que é importante para nós. Nós todos queremos dias felizes, né? É nosso desejo. Tem até aquela música, tem várias sobre felicidade, porque é um desejo, uma demanda do ser humano. Desde que começamos a refletir, a nos dar por conta do que somos, nesse trajeto que estamos fazendo e nos construindo, a gente começou a pensar e sentir esse desejo de felicidade. Então, o ser humano busca isso. Né? Tem aquela canção, e como falamos, tem várias, sobre esse desejo que é ser feliz, mas aquele grupo, o J Quest, escreve, né? Vivemos esperando por dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Enfim, uma letra bem bonita que fala desses dias melhores para sempre. Nós estamos a construir, é o nosso desejo. Tudo que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente renuncia, o que muitas vezes nos esforçamos por alcançar, é para isso, para alcançar a felicidade. Todos nós queremos felicidade. A gente estuda porque quer construir uma carreira para ser feliz naquela carreira. A gente casa para ser feliz, depois quer descasar muitas vezes, né? Para ser feliz, porque, enfim, né? Tem as dificuldades ali. É um desejo, é uma busca do ser humano ser feliz, né? É o que nos move. O dicionário vai dizer alguns dos conceitos, né? A gente pegou ali de um dicionário digital, vai dizer que felicidade é o estado de quem é feliz, é contentamento, é bem-estar, é um acontecimento feliz, é bom ânimo, êxito, enfim, fortuna, ventura, sorte, né? Então é algo assim que nos toca, nos mobiliza. A gente quer ser feliz. E aí, nós vamos fazer um teste agora de felicidade. Para você, felicidade é a ausência de problemas e preocupações? Para nós, é a ausência de sofrimento? É a ausência de doença? É ter muito dinheiro? É ter beleza? Juventude? Poder? É poder gozar tudo de bom que a vida oferece? Pode ser que para alguns seja isso. Só que se a gente for olhar para tudo isso aqui, ó, quem nunca teve problema? Quem sabe é o que nos trouxe na casa espírita, é algo que nos desafia, que nos tirou a paz, que nos tira do sério, é as preocupações, é todas essas coisas que a gente vai ter que lidar. Mas tem alguém aqui que nunca teve nenhum problema? Nunca sofreu, nunca enfermou. Quem sabe nós estejamos agora num processo de enfermidade ou lidando com alguém muito próximo, porque eu acredito que isso também seja algo meio que geral, né? Ou nós estamos enfrentando algo nesse sentido, ou alguém muito próximo a quem a gente precisa cuidar,
conduzir. Então é algo que todos nós estamos de alguma forma lidando. É ter muito dinheiro? Tem alguém aqui que tem assim, tanto dinheiro? Talvez seja, alguém possa ter, mas não é algo que é geral. Então, se a gente for olhar isso, nós não passamos no teste, né? Estou complicando aqui, ó, gerando problemas aqui, né? Então, se a gente pensa nessa perspectiva, nós não podemos nos considerar que não somos felizes. E olhando numa outra perspectiva, pode ser que poucos, mas alguns tenham dinheiro, poder, beleza, fama, e daí parece que não tem muito problema, quem está olhando de fora, né? E mesmo assim, essa pessoa não se sente feliz. Falta algo. Índice de suicídio, de vazio existencial, de angústia, em quem às vezes tem tudo isso, é bem alto também, né? Aqueles a quem a gente admira, os nossos, alguns, né, os nossos ídolos que tem tudo isso, e a gente vê às vezes notícias, né, de que está em estado depressivo, que tentou suicídio, que, enfim, né? Então a gente vê que talvez, e os espíritos nos dizem que essa perspectiva não é ideal para a gente pensar em felicidade, e às vezes a gente diz, vê todas essas situações, diz, a felicidade não foi feita para mim, eu estou no mundo para sofrer, o que não é verdade. Nós estamos na Terra, todos nós, todos, né, toda a humanidade encarnada, isso, num curso intensivo de aprimoramento espiritual. Tudo o que nos acontece, as coisas boas, as não tão boas, os problemas, os sofrimentos, as perdas, os ganhos, as facilidades, as dificuldades, querem fazer isso conosco, nos aprimorar espiritualmente. Quando a gente nasce, a gente está nesse curso intensivo de aprimoramento, de aprender sobre nós mesmos, sobre o que somos, a lidar com as situações, a ampliar virtudes. Esse é o objetivo principal. Nós somos filhos de Deus, temos o DNA divino, por isso que a gente é feito à imagem e semelhança dele, que não é essa, a imagem corporal, mas nós somos filhos de Deus, lucigênitos, criados para essa luz. Então é isso que diz do nosso DNA divino, isso nos mobiliza. Então tudo que nós estamos fazendo é para desenvolver essas potencialidades, as virtudes que estão dentro de nós e que somos nós que vamos fazê-las desenvolver. Os espíritos apresentam para nós uma fórmula da felicidade. Porque Allan Kardec era um excelente perguntador. A gente olha as perguntas do Livro dos Espíritos, né, e se encanta com a possibilidade de reflexão de Kardec e das perguntas que ele faz. Às vezes a pergunta já é algo que nos traz resposta para as coisas que a gente está refletindo ou enfrentando de situação, de dificuldade muitas vezes. Os espíritos vão apresentar essa fórmula lá na questão 922 do Livro dos Espíritos. F é igual a PN mais CT mais FF, que é um resumo da questão 922, em que Kardec vai dizer o que é felicidade para um não é para o outro. Tem uma medida que é comum de felicidade a todos. E os espíritos vão responder. Então, F, felicidade é igual. Para a vida material, posse do necessário. PN, posse do necessário. Então, se eu acho que para ser feliz eu tenho que ter muito, estou equivocado. Ter muito, ter pouco, não ter nada, ter mais ou menos, são experiências evolutivas que nós vamos passar para ver como que a gente vai lidar com essas situações que fazem parte da vida material, ter que lidar com isso, né? Então, posse do necessário. E às vezes aquilo que a gente acha necessário, não, eu preciso disso, é necessário, nem é, a gente já extrapolou esse limite do necessário,
que nem é muita coisa. Tá? Então, não coloquemos o nosso tesouro nas coisas da matéria. Aproveitemos. O desejo do bem-estar é um desejo do ser humano. Se a gente não tivesse isso, nós ainda estávamos lá no tempo das cavernas. Então, o ser humano tem esse desejo de aprimorar. Pensa na cadeira lá do mundo primitivo. Não era essa, né? Não era. Mas agora a gente já tem cadeiras ergonômicas, fofinhas, que se adequam ao nosso formato do corpo, para as várias atividades, enfim. Então o ser humano desenvolve. Deus não nos deu a inteligência para a gente não pensar e não atuar para melhorar o espaço que nós estamos. Mas, né, a gente tem propósitos da encarnação, e o ter e o não ter fazem parte desse aprendizado. Para a vida moral, CT, consciência tranquila, ou em algumas traduções, paz de consciência. Tem algo mais agradável do que a paz de consciência? E tem coisa mais difícil, desagradável do que a consciência ficar queimando? Não é o inferno? A gente fica com vergonha de nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos nem, às vezes, nos olhar no espelho, não queremos nem lembrar, se alguém fala aquele momento, a gente diz, nem fala nisso, porque é a nossa consciência que fica cobrando até que a gente possa fazer a reparação. Então, para a vida moral, a felicidade é paz de consciência, consciência tranquila, de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E se nos equivocamos, vamos refazer, vamos pedir perdão, pedir desculpas, reparar o mal, devolver em bem aquilo que a gente fez de mal. No livro, a primeira parte vai nos falar sobre a questão da felicidade, as questões de emoção e sentimento, como lidar com eles, e na segunda parte são 52 desafios, reflexões e desafios. Por que 52 reflexões? Porque temos 52 semanas no ano, né? Então, uma sequência de reflexões no livro, ali na parte inicial, capítulos 19, 20 e 21, é sobre a questão do perdão. Já pensou em perdoar? Porque tem gente que diz, eu perdoar nunca, né? Então, pensar em perdoar alguém que nos magoou, na sequência, a quem eu preciso pedir perdão. Porque não imaginemos que é só nós que somos magoados. Será que a gente não fere ninguém com nossas palavras? Às vezes a gente nem se dá por conta e outro se sentiu ferido. Então, a quem eu preciso pedir perdão? É um outro âmbito da questão do perdão, que é um dos maiores desafios para nós, não acha? Porque para alguns, com alguns é bem fácil a gente perdoar, pedir perdão, mas tem outros, né, que são os nossos nós, as nossas dificuldades, e que a gente tem essa situação de ter muita dificuldade de aproximação e de pedir perdão, de reconhecer que errou. E na terceira reflexão é a gente agradecer a alguém que tenha nos perdoado, através de uma mensagem, através de um mimo, de algo que a gente vai agradecer, porque na convivência é natural que hajam essas dificuldades, situações. Então também deve ser natural a gente fazer esse exercício de perdoar, de pedir perdão, de reconhecer isso, né? Então isso é importante, trazendo esta fórmula da felicidade. Mas tem mais um quesito ali que os espíritos apresentam, que é o FF. Alguém lembra? Fé no futuro. Então, posse do necessário, a consciência tranquila, fé no futuro. Bem simples, né? Ó, a gente pode sair daqui e já se considerar bem feliz. Mas ter o conhecimento do caminho, da fórmula, já faz toda a diferença, né? Porque daí a gente vai construindo isso.
vai vivenciando. Fé no futuro. Fé no futuro. A vida não termina, nós continuaremos sempre vivos, no corpo, fora do corpo. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar sempre vivo. Então, essa é a notícia maravilhosa, porque já pensaram, passar por tantas dificuldades, situações, renúncias na vida, desencarnou, nem viveu tanto às vezes, não é? Porque tem algumas pessoas que têm o planejamento de viver pouco tempo e acabou tudo. Que sentido teria? Então, fé no futuro, a vida continua, estamos sempre vivos. Mas não só nessa perspectiva a gente pode pensar a fé no futuro. É fé no futuro amanhã, depois. Quem sabe hoje eu ainda esteja nessa situação que eu não sei como resolver. Parece que não vai ter solução. Mas logo mais, amanhã ou semana que vem, a resolução daquele problema, que é um problema para mim às vezes insolúvel, vai aparecer. Alguém diz algo, a gente abre um livro, alguém nos oferece uma oportunidade, chega algo inesperado e a gente vê que uma cortina de esperança se abre para nós. Essa fé no futuro também os espíritos estão falando para a gente. Tem alguns quesitos bem importantes que a gente pode pensar a respeito da felicidade. Os espíritos nos falam isso, Allan Kardec nos traz a reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo também é um manual sobre como alcançar a felicidade, principalmente todo o livro, mas o capítulo 5, que vai falar das causas, das aflições, ao mesmo tempo que vai explicar isso, vai nos mostrar, vai nos apontar caminhos para a felicidade. Mas, e que bom, a ciência, outros espaços, outros pensadores também têm pensado sobre isso. A gente viu que nesse mesmo período que a semana passada estivemos em Porto Alegre, no Congresso Espírita, lá na PUC, né, que aconteceu, falando sobre a vida imortal, foi algo bem enriquecedor, mas que em Curitiba havia um congresso sobre felicidade. E um dos pais da psicologia positiva, que é professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, que fala sobre felicidade, estava nesse congresso lá em Curitiba. Eu acho bem interessante a forma, os pensamentos e o que ele propõe sobre felicidade, que eu vou trazer aqui rapidinho para nós pensarmos, já que nós queremos, né? Nós estamos fazendo agora um curso rápido e intensivo de felicidade, ó, aproveitem, tá? Que não sou eu que estou falando, é o Espiritismo que fala. Mas a gente traz também essas informações que a ciência traz. Esse curso de felicidade em Harvard, que é a universidade mais antiga dos Estados Unidos, foi fundada em 1636, se não me engano. É uma universidade conhecida, potente em trazer, né, muitos cursos, enfim. E esse curso livre de felicidade, que é oferecido desde que foi criado, é um dos cursos mais procurados da universidade. Não é um curso, uma graduação, é um curso aberto. E que coisa boa, não é? As pessoas querendo fazer um curso de felicidade para pensar sobre isso, em busca disso, né? Então, tá, esse pai da psicologia positiva, ele já tinha estado no Brasil em 2014, se não me engano, deu uma entrevista bem interessante. Ele traz esses parâmetros e olha se não tem, todos os pontos se tocam com o que o Espiritismo propõe e o que Allan Kardec vai trazer e os espíritos trouxeram nessa forma. Então, primeiro, a felicidade é um estado de alma, é um estado íntimo, independe do ter e do não ter. A gente não pode confundir felicidade com prazer, com as coisas da matéria. Comer um bolo de chocolate, nossa, que alegria, que felicidade. Quem sabe alguém aqui só almoçou e agora tá com fome, né? Pensar nesse bolo de chocolate, alguma coisa vai, nossa, né? Preencher de bem-estar só de pensar. Isso é bem-estar, não é felicidade.
Porque se a gente se prender no bolo de chocolate, quando ele acabar, eu já vou estar infeliz de novo, porque eu não estou com um objeto que me faz feliz ali, que na verdade não é felicidade. É compensar algo que eu estou sentindo fisiologicamente, ali no caso, a fome. Então, o prazer é da matéria, a felicidade é da alma. Não confundamos. Então, felicidade é um estado de alma. Outro paradigma, a felicidade é algo que você, que eu decido. Porque todos os dias a gente pode escolher acordar e reclamar das coisas, porque sempre tem alguma coisa que a gente poderia reclamar, ou a gente poderia escolher agradecer o que a gente tem de bom, o que nós estamos tendo de oportunidade de aprender, enfim, a gente pode agradecer, pode decidir, não, eu posso ter todas essas dificuldades, mas mesmo assim, aqui dentro eu vou decidir ser feliz, ser otimista, olhar com bons olhos. Por isso que a gente escolheu essa imagem que tem a figurinha do post-it. Eu posso estar assim, né, com a boquinha virada, mas eu posso escolher colocar outra, olhar o copo meio cheio e não meio vazio, olhar o que eu tenho e não o que me falta e ir em busca daquilo que é importante para mim. Então a felicidade é algo que a gente decide. A tua felicidade, a minha, porque eu não estou falando para vocês, estou falando para nós, para mim também. Não pode depender do que não dependa de mim. Não pode depender do outro. Embora, né, esse convívio ele seja importante. Então, a gente não pode esperar algo para ser feliz. Quando eu me aposentar, vou ser feliz. Quando eu... A felicidade é o caminho. A gente precisa começar a vivê-la desde já. Queremos coisas, almejamos, e isso é importante, é o que nos move, mas a felicidade não pode depender dessas outras coisas. Então não procuremos fora de nós. Nós já entendemos que a felicidade é um estado de alma, é algo que a gente decide. Uma outra situação bem importante, falamos do perdão, né? Perdão ao outro, pedir perdão, reconhecer que o outro nos perdoou, mas isso aqui também é algo que a gente precisa exercitar. O auto-perdão. E para que a gente possa sentir que estamos a caminho desses dias felizes, dessa construção que é interna, a gente precisa aprender a se perdoar, a se dar uma nova oportunidade, porque o fracasso é algo que, a condição de fracasso, eu sou um fracassado, é a gente que se dá. Porque faz parte do caminho a gente escolher algo e ver que não é por aqui, ter que optar por outro caminho. Faz parte do processo. Nós estamos nos construindo, então errar, se equivocar, faz parte do processo. Deus nos criou perfeitos? Perfeitos? Não erramos, nunca vamos errar? Não. Deus nos criou sim, com todas as condições de construir a perfectibilidade. É o nosso destino. Um dia todos nós, diz aquela canção espírita, né? Um dia todos nós seremos anjos. Ou seja, nós estamos a caminho de construir a perfectibilidade. Um dia nós somos ainda, daí cada um se classifica, mas lê a questão 100, que não é uma questão, né? A classificação que Kardec, junto com os espíritos, fala da escala espírita. Somos espíritos ainda imperfeitos, no sentido de que ainda estamos exercitando as virtudes. Não desenvolvemos ela em plenitude, mas um dia nós vamos chegar a espíritos puros, a construir essa perfectibilidade que nos está destinada. E aí daí vamos estar bem pertinho de Deus, como Jesus disse. Ele já é um espírito puro que veio aqui para nos mostrar o caminho. Eu e o Pai somos um. Porque ele nunca vamos chegar a ser iguais a Deus, porque Deus é Deus, só tem um, é Ele. Mas a gente vai
através de tudo que a gente fizer, expressar a vontade do Pai, a lei divina que nos rege, vai estar presente em tudo que a gente faz. Então, Jesus já tinha chegado a isso. Então, nós não somos um fracasso, nós estamos nos construindo. Então, nos perdoemos se Deus nos dá essa possibilidade de recomeçar. Por que a gente não vai se dar? Não desistamos, não queremos desistir de viver, continuemos. Então, perdoar os nossos erros, entender isso é caminho para a felicidade. O componente espiritual é muito importante, nós sabemos, por isso que nós estamos aqui. Quem sabe é isso que nos trouxe, estava faltando alguma coisa, parecia que não tinha sentido. Encontrar sentido na vida, propósito para o que a gente faz é fundamental. Então, às vezes a pessoa nem vai estar ligada a uma filosofia religiosa, uma religião, um espiritismo, mas através daquilo que ela faz, daquilo que ela é, ela encontra sentido e propósito. Ela vai se espiritualizando dessa forma. Certamente nós que estamos aqui estamos em busca ou encontramos no espiritismo esse caminho que nos completa, que nos dá sentido às dificuldades, às perdas, às situações lá que aparecem inesperadamente e ao que estamos fazendo aqui e ao que vamos encontrar depois. Quem tem isso em si, na sua vida, as pessoas que têm essa perspectiva, adoecem menos, vivem mais, se adoecem, se recuperam mais fácil. Então, o componente espiritual já é estudado pela ciência como algo muito importante. E o último quesito, que é o fator principal, é relacionamentos para encontrar felicidade, para construir esses dias melhores que a gente quer. Os relacionamentos nos completam. Quando a gente consegue algo, estava estudando para um concurso, enfim, algo nesse sentido, fez vestibular, ou saiu lá a lista dos aprovados, a gente foi selecionado, ou foi chamado para aquela entrevista, estava de olho em alguém e começou a namorar, foi pedido em casamento, enfim, o que a gente faz? Comemora. Sozinho? Não, né? A gente liga, a gente manda o WhatsApp, a gente compartilha, porque a gente quer que os outros também saibam, né? A gente quer compartilhar com os outros. Então, relacionamentos nos completam, nos preenchem, as trocas nos fortalecem, né? Coisa boa a gente tá com um problema e ter alguém que é genuína amizade, que a gente pode contar, sabe que pode contar, que é às 3 da manhã, se eu precisar, aquela pessoa vai levantar da cama, vai vir me ajudar. Mas ao mesmo tempo, o relacionamento é fonte de sabor, conflito, briga, crime e tudo mais. Porque ainda estamos nesse processo de construção de relacionamentos saudáveis. Mas os relacionamentos, eles são algo que é importantíssimo para a nossa vida do espírito imortal. No mundo espiritual estamos em relacionamentos, estamos aqui nos relacionando aqui, mas também nos relacionamos com os espíritos, eles nos ajudam, eles nos amparam. Tanto que uma das leis divinas que regem a nossa caminhada é a lei de sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem, ao ser humano, a palavra e outras qualidades que não seja para a gente compartilhar. É na troca que a gente aprende. Nenhum homem sabe tudo. É nos compartilhamentos que a gente vai ampliar o que sabe, vai ensinar e vai aprender também. Depois de falar tudo isso, né, que são perspectivas da felicidade, a gente pode se perguntar, tá, eu entendi tudo isso, mas como construir dias felizes? Porque parece tão difícil, né? Parece que tudo conspira contra isso, mas não é verdade. Já entendemos que nós estamos nesse processo de aprimoramento espiritual e Deus não nos colocou no mundo para sofrer.
Deus nos colocou no mundo para crescer. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que fala que essa frase bem interessante: a vida nos foi dada, mas não nos foi dada pronta. Deus nos criou, Deus nos deu a vida do espírito imortal, mas não nos criou prontos. Ele poderia ter nos criado perfeitos, mas não nos criou perfeitos, nos criou perfectíveis, e a gente que vai construindo isso através das provas, das expiações que nós vamos enfrentar, porque nós estamos nesse mundo de provas e de expiações, mas para que a gente possa, através delas, cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então nós estamos nesse ambiente de provas, de expiações e de missão. Tem um ambiente da nossa vida que é de prova. Por exemplo, alguns de nós vieram para ampliar a paciência. O que vai acontecer para que eu possa ampliar a paciência? Vai ser tudo calmo na minha vida? Daí é bem bom ser paciente, né? Eu acho que já adquiri tudo de paciência. Mas é só sair de casa para a rua, no trânsito, a gente vai ser testado com o filho, com o marido, com a esposa que deixa a toalha, a coisa fora do lugar, enfim, todas essas coisas que são dentro de casa, no trabalho, porque a gente precisa, através dessas experiências, ampliar a paciência. Outro veio aprender a vencer o egoísmo. Todos nós temos isso, né? Mas tem alguém que talvez tenha isso muito arraigado, então vão acontecer coisas que ele vai ter que treinar para ser mais fraterno, distribuir, vai ser assim, né? Vai ser testado nesse sentido de tornar-se menos egoísta, que não quer dizer só dessas questões materiais, né? O egoísmo é o pai de todos os vícios, então a gente vai passar por situações de prova. As expiações têm a ver com o nosso passado. Talvez algumas situações do nosso campo orgânico que vão acontecer, que a gente vai ter que lidar, que tem a ver com questões do passado, desenganos, algo que tenhamos feito ao outro, que agora a gente está no outro lado e sofre o efeito da escolha. São as expiações. Mas a questão 132 do Livro dos Espíritos vai falar que todos nós estamos em missão também. A gente pensa em missão, aquelas grandes missões da Madre Teresa de Calcutá, do Francisco Cândido Xavier, do Gandhi, Francisco de Assis, né? Enfim, esses grandes missionários que vieram em missão, espíritos jamais avançados que vieram mostrar algumas coisas. Mas nós temos a nossa missão também, não temos? A missão da maternidade, a missão de ser aquele que faz a diferença lá na família, naquele espaço que a gente circula na comunidade. Pode ser que eu tenha a facilidade de cozinhar, fazer bolo. Eu não tenho errado todos ultimamente, eu não sei o que está acontecendo, tá? Tá ali o meu marido que não me deixa mentir. Mas tem gente que pega lá, mistura, não olha a receita e sai aquela coisa maravilhosa, fazer bolo. É a minha habilidade maior. Eu não posso fazer toda a diferença fazendo esses quitutes. Alguém está doente, eu vou lá visitar e levo aquele bolo. Preciso pedir perdão para alguém, vou lá com aquele bolo maravilhoso que eu faço. Não abre caminhos, a pessoa não se sente... Quem sabe a pessoa estava desanimada, pensando em desistir, recebe aquele presente, aquele mimo, aquela coisa que eu fiz e pensa, nossa, coisa boa, ela pensou em mim, ela lembrou-se de mim. É a nossa missão. Então nós estamos aqui não para sofrer, nós estamos aqui para vencer. Vencer, não o outro, vencer a nós mesmos,
vencer essas nossas limitações, vencer essas imperfeições que às vezes falam tão alto, saltam, né? Acontece uma coisa e a fera salta para fora. E nós temos tudo o que precisamos para vencer. Não pensemos, se eu fosse mais bonita, mais magra, mais isso, mais aquilo, aí sim eu conseguiria. Nós temos aqui tudo o que a gente precisa para vencer, para a gente fazer o que veio fazer. O corpo necessário, a família necessária. Às vezes a gente diz, nossa, parece que eu caí de paraquedas aqui, nesse planeta ou nessa família. É a família que a gente precisa. As habilidades que a gente tem é o que a gente precisa para essa encarnação. Então a gente tem que transformar esse ambiente biológico, cultural, onde nós fomos inseridos, familiar, num ambiente espiritual, para que a gente possa, através desse ambiente, fazer o que a gente veio fazer. Não é se acomodar. Se eu nasci nesse ambiente e gostaria, sinto aquele desejo de ir para outro lugar, fazer tal coisa, talvez seja o desafio da encarnação. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que estudar, enfim, para que eu possa, através disso, construir esse outro momento da minha vida. Talvez seja esse o aprendizado. Então pensemos nisso, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para vencer. E para isso é importante a gente educar os nossos sentimentos. Então, como falamos, a obra traz essa perspectiva. Não é um livro de autoajuda, naquele sentido, faz uma semana aquilo que está dizendo ali. Falar com Deus é a primeira reflexão dessa segunda parte, que vai nos trazer o pensamento, como que eu falo com Deus? Né? Como que eu me relaciono com Deus? Então daí tem o desafio, fale com Deus para aquela semana ou para aquele dia. Quem quiser pode ir no dia de manhã, acordou, abre, meu desafio, vamos ver qual é. Tem que botar um óculos para mim, tá? Abri hoje a casa de manhã. Não grite. É o desafio aqui que eu abri. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Fale com equilíbrio e sensatez. Se necessário, seja enérgico, mas nunca agressivo. Tá? E tem mais reflexão antes que nos ajuda aqui a entender por que a gente não deve gritar, enfim. Tá? Então, é um desafio a gente educar os sentimentos. Porque as emoções, todos nós, frente às situações que acontecem, que vêm do externo, a gente vai ser acionado nesse cérebro emocional, a gente vai sentir aquela animação que é para crianças, adolescentes, mas não só, é para adulto também. Divertidamente e Divertidamente 2, né, vamos falar das emoções. Então a gente estava andando na rua, aparece um cão, a gente vai ser impactado, vai ficar com medo, né? Nosso organismo vai reagir e vai nos acionar, vamos ter uma descarga adrenal para a gente conseguir fugir, é um instinto de conservação. Mas depois eu posso pensar, não, mas era o cão, meu vizinho, eu conheço, nem é tão bravo assim, enfim. Aí a gente transforma a emoção em sentimento, a gente elabora. Né? Estamos dando um exemplo nesse âmbito, mas nos relacionamentos, às vezes, o cão não é o cão ali, o cão que está dentro de nós que salta e quer morder o outro, né? Que é aquela emoção que aflora, a raiva. Mas se eu pensar, contar até 10, às vezes até 100, até 1000, botar a aguinha da paz na boca, espera passar, eu vou me relacionar de maneira diferente. Depois eu vou conversar com o outro. Então a gente se questiona, é possível educar os sentimentos? Será que é possível? É, né? O Espiritismo nos convida a isso. É fácil? Não, né?
Por isso que Paulo veio a dizer, por que eu não faço o bem que eu quero? Eu já sei que eu não devo fazer tal coisa. Eu já quero agir diferente, mas às vezes piso na bola de novo. Por que eu não faço o bem que eu quero? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Eu volto àquele comportamento que eu já sei que não deveria ter. É esse momento que a gente está no meio do caminho. Albino Teixeira, através da psicografia do Chico, fala para nós o seguinte: sabem qual é o pior momento da vida? É o instante de melhorar. Porque parece que tudo conspira contra, né? Vem as provas e a gente às vezes não consegue vencer. Então ele está falando para a gente ficar atento, ó, não desista, continue no caminho que a gente vai conseguir vencer. Então, pense nisso, para nós irmos terminando. Vale a pena viver e viver a nossa vida, cada um a sua. Não queremos viver a vida do outro, ser como o outro, aceitemos a nossa vida como a gente é, com esse cenário, com essa perspectiva. Porque se a gente está pensando em ser o outro, viver a vida do outro, a gente está encarnado, mas a nossa vida ainda não começou. Porque a gente está brigando ainda com Deus, né? Por que eu nasci assim? Por quê? Isso vai nos afastar da felicidade. Pensa e pensemos, a gente nasceu com propósitos de construção. E como que a gente vai atingir os propósitos? Ajudando ao outro, a gente vai ajudar a si mesmo a concretizar esse propósito. Não desistamos, não queiramos desistir da caminhada. Cada minuto da nossa vida vale a pena ser vivido. E é através desta vida, dessa construção, que a gente vai construir esses dias felizes. Não importa de onde a gente partiu, se a família era assim, se não tinha o pai e a mãe atencioso, era aqueles que, através daqueles que a gente pôde estar aqui. E talvez a gente precisava dessas situações não tão agradáveis para que a gente pudesse desenvolver a força e enxergar a força que a gente tem. Então não fiquemos olhando para trás, reclamando ou culpando o outro das situações. Façamos esse movimento de aceitação dinâmica, de perdoar, de se auto-perdoar e de prosseguir. O que importa na vida é o que a gente se torna através daquilo que a gente vive e através daquilo que a gente faz. E agora, pensemos que nós chegamos lá no fim do trajeto, o último dia da nossa vida. Como que nós estamos? Pensa, vai chegar um dia que vai ser esse, o último dia da nossa vida. Como que nós estamos? Felizes? Com a consciência tranquila, a forma que a gente fez o melhor naquilo que a gente podia fazer, porque Deus não quer de nós agora a perfeição. Deus sabe das nossas possibilidades, do que a gente já consegue. E Ele quer que a gente dê o nosso melhor nesse panorama que a gente está. Então, chegou o último dia, nós estaremos com a consciência tranquila? Fizemos o nosso melhor? Nos esforçamos para ser o melhor que a gente já pode ser? A gente trouxe aquela música no início do Jota Quest, né? E agora vamos pensar numa outra música, também nossa, da MPB, que é Epitáfio. Nós vamos chegar no último dia da nossa vida e dizer, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer,
devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, porque a gente economiza até nisso, né? Que não devia. Nós vamos estar arrependidos ou nós vamos estar com a consciência tranquila que a gente fez o melhor que podia, que aproveitou os momentos, aproveitou as oportunidades. Então, pensemos, a gente está lá dentro da caverna, aquela da história inicial, com o nosso avental e podemos amealhar muitos tesouros. Quais os tesouros que a gente está colocando no avental? São os importantes? Não estamos esquecendo do principal e prestando atenção, nos dedicando àqueles que as traças roem, a ferrugem corrói? Façamos a nossa vida valer a pena, através de todo o bem que a gente possa fazer. A gente não precisa ficar em qual é o propósito, procurando o propósito. O propósito a gente vai encontrar através daquilo que a gente faz. A gente vai se reconhecendo como alguém que vale a pena. A nossa visão de nós mesmos vai modificando. E se a gente fizer isso, com certeza, nós estaremos a caminho de construir esses dias felizes que todos nós queremos, buscamos e merecemos, porque esse é o nosso destino. E a gente gostaria de encerrar agradecendo a oportunidade, a atenção, os olhares atentos e terminar com essa frase: confie, anotem, porque no momento da dificuldade, da tristeza, daquele problema mais difícil, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Mesmo que não pareça, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. E é verdade. Nós estamos a caminho da felicidade. E os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir e vão vir, porque nós estamos construindo eles agora. Nós vamos então encerrar e a pedido a gente já vai fazer a nossa prece, recebendo o passe espiritual, recebendo os bons fluidos dos benfeitores amigos que estão aqui conosco, nos atendendo, nos amparando, nos fortalecendo, endereçando a cada um de nós os fluidos necessários, a recomposição do nosso corpo físico, a restauração do reequilíbrio orgânico, do equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, necessários para que possamos prosseguir a nossa trajetória de espíritos imortais, agora aqui reencarnados, buscando através das diversas situações da vida aprender a sermos bons, a sermos fraternos, altruístas, amorosos, justos, seguindo os passos do Mestre Jesus, esse amigo querido que nos ama a todos, que conhece e cuida de todas as ovelhas do seu redil e que busca Ele mesmo as que se transviaram. Que possamos prosseguir corajosos, confiantes, intimoratos, nessa intenção de construirmos a nossa perfeição através das diversas oportunidades e vivências da vida de espíritos imortais. Que sigamos juntos com confiança, que sintamos essas presenças amigas sempre a nosso lado, disponíveis a nos conduzir.
e que sejamos acessíveis a esse amparo, a condução do Mestre que nos levará onde ele já chegou, à perfeição moral. Com muita gratidão, nos sentindo fortalecidos, cuidados, amparados, é que queremos com essa prece encerrar esse momento das atividades. Que assim seja.